Olá, boa tarde. Estou esperando aqui a nossa convidada Master Hiper VIP entrar. Boa tarde a todos que estão entrando. Esperando a nossa convidada entrar. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde especial também para a turma de Identidades, Memórias e Desigualdades, lá da UFPE. Ana Cristina, professora do município de Jaboatão dos Guararapes. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, um membro do GEPERGS Aldrey Lorde. Boa tarde, muito boa tarde. Estamos só aguardando a professora entrar para a gente dar início à nossa conversa, tá bom? Boa tarde, boa tarde. Professora Cessa Reis está por aqui também com a gente. Professora, se tiver o contato da professora Denise, talvez ela esteja com dificuldade de entrar aqui. Se puder falar com ela. A gente está só aguardando ela entrar. Nossa convidada Master Hiper VIP de hoje. Eu acabei de falar com ela, faz uns 2 minutinhos. Ela disse que já estava pelo Instagram. Talvez ela esteja com alguma dificuldade.
Quem quiser ir se identificando, dizendo se é professor da rede, se é doutorando ou mestrando de algum programa, depois eu vou dando os créditos aqui de quem for se identificando, tá bom? Joyce, boa tarde, Joyce. Joyce me ajudou aqui a aprender a mexer aqui nessa live do Instagram. Rafaela, doutoranda da UFPE. Rafaela da minha sala, da minha turma, não é isso? Janaína, professora de História da UPE. Boa tarde. A gente tá só aguardando a professora entrar para dar início à live, tá bom? Emanuel Barbosa, doutorando em Educação da UFPE, da minha turma também. Catarina, doutoranda do PPGE da UFPE também, docente da UFAP. Joyce, que é integrante do Laberé, né? Graduando em História pela UFPE. Mila, doutoranda em Educação também, pela UFPE. Janaína Guimarães, essa mulher é imperdível, eu também acho. A gente tá aqui só aguardando ela. Daqui a pouco ela chega. Vanessa Mendes, estudante de Pedagogia da UFRPE. Beijo para você, estou feliz que você esteja aqui participando. Clédia, mestranda da UFPE, da turma nova agora, que entrou em 2020. Luiz Felipe, mestrando em Educação pela UFPE, entrou agora também na turma de 2020, né? Kessia, também, mestrando em Educação pelo PPGE. PPGE bombando aqui nessa live de hoje, a gente tá só aguardando a professora Denise entrar. Membro do Laberé também, Kessia. Zumar, mestranda em Educação também pela UFPE. Boa tarde, Zumar. É Irene Kessia. Isso, Irene Kessia. Tuca, mestrando em Educação pela UFPE também, agora da turma 2020. E na turma 2020 está marcando presença aqui na live. Vânia Monteiro, docente da UFSC, da Federal de Santa Catarina, né? Companheira de ações afirmativas desde 2004. Muito bem, seja bem-vinda. Eunice, mestrando em Educação, UFPE, lá de Caruaru, não é isso? Integrante do grupo de pesquisa dos GPRs, Audre Lorde, né? Estamos só aguardando a professora entrar e a gente dá início à live de hoje com uma temática super especial e bem atual também, né? E nada melhor do que a professora. Agora sim! Professora Denise Botelho entrando agora, nesse momento. Já entrou e eu não vi? Peraí que eu vou lhe convidar agora. Boa tarde, meu bem. Ô, professora, que felicidade lhe ver aqui hoje, viu? Vou fazer uma breve apresentação para não deixar
para deixar o maior espaço de tempo possível para você, tá certo? Tá bom, meu amor. Então, muito boa tarde. Essa live de hoje é parte de um trabalho desenvolvido pela turma de disciplina de Identidades, Memórias e Desigualdades do programa de pós-graduação em Educação da UFPE, liderada pela professora Cessa Reis, líder do Laberé, que também está presente hoje aqui. Eu sou Juliana Macedo, sou formada em Pedagogia pela UFPE, sou mestra em Educação, Culturas e Identidades pela UFRPE Fundage. Tive o prazer de ser aluna dessa professora maravilhosa que vos fala aqui daqui a pouco. E sou doutoranda hoje em Educação pela UFPE e atuo como pedagoga na UFRPE também. Então, essa live de hoje ela tem a temática como tema, né, a importância de uma educação antirracista, porque a educação antirracista exige pensar nas manifestações racistas e o que as sustentam, né, em todas as dimensões e espaços educativos. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra, a alegria e o prazer de convidar a professora Denise Botelho. E logo após a fala da professora, a gente vai abrir um espaço para perguntas, né, para que vocês possam colocar aí no chat e ela responder aqui com muito prazer. Vou tentar sintetizar rapidamente o currículo gigante dessa professora que eu amo. Denise Botelho, ela é graduada em Pedagogia, é mestra em Integração da América Latina pela USP, doutora em Educação pela USP também, pós-doutora em Educação pela UFPB, professora associada na UFRPE, lotada no Departamento de Educação, professora também do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e Identidades, UFRPE Fundage, e líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e Sexualidade, Audre Lorde. É com muita alegria que eu passo a palavra para a professora Denise Botelho. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para mim estar compartilhando com vocês da UFPE. Essa parceria já se estabelece de um certo tempo, né? Agradecer a professora Cessa, que é responsável, né, dessa disciplina que a Ju está fazendo. Ju é uma antiga amiga já, porque aluno generosamente nos ensina também. Então, aqueles que nos ensinam, a gente acaba tendo amizade, né? Então, estou muito feliz pelo convite e espero fazer jus aí à expectativa de vocês. E queria dizer logo de cara que eu não posso negar as minhas tradições, que hoje, no segmento religioso onde eu comungo, é dia de uma divindade que tem como prerrogativa a justiça. E para nós que estamos na luta antirracista, na luta anti-LGBT-fóbica, na luta contra a misoginia, não é? É um tema extremamente importante para nós, o tema da justiça social, em especial na educação, que é o meu lugar de fala. Eu sou com muito orgulho pedagoga e pedagoga de formação. Não foi porque não tinha vaga em psicologia, em serviço social, não. Eu escolhi lá a pedagogia porque entendo a importância desse lugar e sou uma pessoa muito satisfeita, porque as pessoas diziam assim, mas você vai ser professora, como se fosse o meu calvário, a última coisa que eu pudesse fazer no mundo. E eu estou respondendo, sim, eu sou professora, sou feliz, não passo fome. E por que eu estou falando essas coisas? Primeiro, porque eu não sou o perfil habitual de uma professora universitária, né? Habitualmente, se alguém aqui não conhece essa live, mas viu anunciando professora doutora, muito provavelmente, se não nos conhecerem, vão achar que é a Juliana que é a professora doutora. É mais fácil associar esse lugar de produção do conhecimento a Ju do que a mim, que sou uma mulher negra. Por que isso? Porque nós vivemos num país onde ninguém é racista. Ninguém é racista, mas todo mundo já presenciou cena de racismo, todo mundo já tem casos para contar de racismo, então não sei, acho que deve brotar uns homenzinhos gnomos da terra que praticam o racismo e depois eles voltam, porque ninguém é racista, mas o racismo existe. Olha só que contradição é essa.
E existe na pior fase da vida de uma pessoa, que é a primeira infância, né, os primeiros anos de vida, quando aquele ser começa a ser constituído. Então, você tem ideia, por exemplo, agora, a educação básica, você com 6 anos, você vai para a escola. 6 anos, você não sabe absolutamente nada, a não ser do carinho da mamãe, do papai, da titia, da avó, ou coisa bonitinha. Aí, quando você chega na escola, você vai ser recepcionada pelo racismo, porque logo você já ganha um apelido. Dificilmente a criança negra ou a criança mestiça não ganha um apelido. E o apelido vai desde Bombril não, que é da minha época, né? Agora é a Solan, porque o racismo vai tendo, se ressignificando, que ele tem múltiplas facetas, né? Então é Bombril, um apelidinho que é assim unânime nacionalmente é macaco, macaca. Esse bate até o cabelo de Bombril. Por quê? Está no imaginário coletivo a associação das pessoas negras à animalidade. Por quê? Nós tivemos um período nefasto na história do Brasil, onde pessoas escravizavam pessoas. E nós, pessoas negras, era que estávamos na situação de sermos escravizados. Quando deu o dia 14 de maio de 1888, os meus ancestrais, foram libertos. Mas libertos para quê? Para o nada, porque não tinha emprego, não tinha direito à moradia, não tinha, a família tinha sido esfacelada e não teve uma política pública de inserção dessa população na sociedade de classes, que a partir da vinda, né, dos portugueses, dos italianos, dos alemães, né, vindo para cá com dinheiro, com direito a salário, a família, a ter direito à terra, cria-se um abismo social entre esses grupos étnico-raciais. E até hoje, por mais que nós tenhamos avançado num passado recente que ainda era democrático, né? Porque infelizmente nós perdemos esse processo de desenvolvimento democrático na última eleição. Então, o que aconteceu? Grandes retrocessos no processo educacional. Não é à toa que nós estamos vendo o crescimento do racismo, não é à toa que o aumento do feminicídio está aí, porque, inclusive, essas práticas, de uma certa maneira, elas são apoiadas por, né, dirigentes, são apoiadas por pessoas que estão em situação de poder. E, na verdade, a sociedade brasileira sempre foi racista, sempre foi misógina, sempre foi LGBTfóbica, mas ela não tinha coragem de assumir. Mas agora, como você tem, né, a possibilidade de assumir, é que a gente está entendendo qual é a realidade. Só que a realidade é o seguinte: olha, eu sou contra o racismo. Você é contra o racismo? Sou. Mas você é contra o racismo no pensamento ou nas atitudes? Porque são dois lugares bem distintos. Juliana pode dizer para mim, não, eu tenho uma prática pedagógica antirracista. Tá bom, Ju, além de você trazer umas poesias de umas autoras negras, qual é a sua postura no cotidiano? Qual é a sua postura no dia a dia? Nos espaços pedagógicos, dentro da sua família, né, na sua crítica social? Por quê? Eu sou de uma geração que as famílias, infelizmente, não tinham bagagem político-cultural para discutir o racismo. Ao contrário, eu faço parte de uma geração que negou o racismo, achando que a negação do racismo seria suficiente para nos embranquecer. Então, a criança ia para a sala de aula totalmente desprotegida. Muitas de nós, em especial meninas negras, foram meninas que ficaram nos cantos isoladas, que não tinha grupo para participar, que não tinha parceria no dia da festa junina. E a nossa estima foi para onde?
para um lugar que é muito difícil a gente resgatar agora. Porque a sociedade, ao tempo todo, apesar de mais de 120 e poucos anos da pseudo-libertação, nós ainda não nos libertamos. A maioria da população afro-brasileira ou afro-indígena, ela ainda tem um ideal, não é, de beleza, um ideal de intelectualidade, um ideal de sucesso financeiro que segue um modelo europeu. Um modelo nem é eurocentrado, é branco-centrado, né? Porque aí a gente tem que ver a nossa obsessão pelos Estados Unidos da América, a gente tem que ver a nossa obsessão pelos países chamados desenvolvidos, e aí a criança não tem formação em casa para se defender dessas atrocidades, até porque eu me recordo que em 95 a Folha de São Paulo fez uma pesquisa que se intitulava Racismo Cordial. E algumas pessoas quiseram acreditar, e tem algumas pessoas que acham que o racismo é cordial. Se é racismo, já não pode ser cordial. Né? São antagônicos, não combina, não existe racismo cordial. Existe sim racismo perverso. Por quê? A identidade das pessoas negras são fragmentadas, a autoestima, o autoamor das pessoas negras são destruídas, não são desenvolvidas, e nós achamos que tudo é brincadeira. Não, mas fulano não fez por mal. Ciclano, não, menina, ele falou isso, mas ele é casado com uma mulher negra. Deve sofrer, a coitada da mulher negra dele, deve sofrer racismo, tal qual ele está me racializando agora. Então, tudo isso é muito. É porque assim, a gente acaba querendo falar muita coisa em pouco tempo, mas o que eu quero dizer é que o racismo ele está presente em toda a nossa instituição. Todas as instituições são racistas. Por quê? Todas as instituições são compostas por pessoas. E todos nós temos algum grau de racismo. O fato de eu ser uma mulher negra não significa que eu não tenha algum aspecto do racismo em mim. Até porque a minha sociabilidade foi toda baseada num ideal de embranquecimento. Eu era uma criança de 10 anos, não é, que fazia chapinha no cabelo. Mas não é essa chapinha de agora elétrica, não, viu, meu amor? Aquela chapinha que ia para a boca do fogão e que a cabeleireira pegava as raízes, né, com T, né, que era raízes, e a cabeleireira boa era aquela que chegava bem perto do couro cabeludo. E a má qual que era? Era aquela que queimava o seu couro cabeludo, né? Então, assim, para quem já foi numa fazenda ver a demarcação do gado, era mais ou menos isso, né? Porque você sentia o cheiro da sua pele queimando para chegar próximo de um ideal de beleza. Porque o negro é burro, o negro não tem capacidade, ele só serve para trabalhos intelectuais. Mas como a gente não é só isso, alguns são, como outros segmentos étnicos são, a gente queria fazer diferente, queria que as pessoas olhassem para nós e não perguntassem apenas: você sabe sambar? Eu sei sambar muito bem, mas não vou fazer show para você, porque você não vai me pagar nem em dólar e nem em euro. E pensa, uma professora doutora sambando. Nossa, tem que ter um retorno muito alto. Então, a gente só consegue associar algumas coisas. Para os homens foi determinado que o lugar social deles seria o entretenimento através dos esportes e a mulher negra a partir da exploração do seu corpo objeto enquanto a sua sensualidade. Herança da senzala, quando o senhor de engenho, né, ia lá e estuprava as negras escravizadas e voltava depois para dormir como um senhor de Deus ao lado da sua sinhá. No dia seguinte, a sinhazinha, muito boa, mandava o capitão do mato pegar aquela negra que já tinha servido ao senhor de engenho e mandava castigá-la.
Ô, gente, é muita memória ancestral dolorida. E você vai na escola, você não vê o seu grupo étnico-racial valorizado. Nós temos uma lei desde 2003. Um dos primeiros atos do governo democrático do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi cumprir uma promessa de campanha, que era dar um lugar de valorização para a população afro-brasileira. Ele o fez, criou a legislação, criou secretaria específica dentro do MEC, né, fez e deu subsídios, tinha rubrica financeira para isso. Aí o que acontece? O pouco avanço que nós tivemos aí em pouco mais de uma década, nós perdemos em 1 ano e meio. Hoje a SECAD ou SECADI não existe. Hoje você tem a CEPIR, que já teve status de ministério como uma coordenadoria, sem status, sem recursos, sem nada. E nós temos uma fundação Palmares, né? Para quem sabe de história, Palmares foi um dos mais importantes quilombos da América Latina, chefiado por Zumbi. E o presidente da Fundação Cultural Palmares, não é, diz que Zumbi foi um ladrão, que Zumbi não existiu, ou que se existiu ele não prestava. Então esse é o quadro hoje que nós temos, tanto cultural e educacional, em relação à população afro-brasileira. As políticas públicas que foram introduzidas em 2003 e a posteriori em 2008, com a 11.645, que garante a história e a cultura afro-brasileira e indígena, também deixou-se de lado. Ninguém ouve mais, não é, dizer, olha, vai ter um seminário de diversidade étnico-racial, ó, a secretaria está dando formação. A secretaria dá alguma formação porque não que eles estão preocupados com a identidade, com o fortalecimento da identidade das crianças, dos jovens negros e negras, mas porque, como é legislação, a gente pode acionar o Ministério Público de que a legislação não está sendo cumprida. Então, às vezes a secretaria, seja ela municipal, seja ela estadual, faz lá um evento, quase sempre no 13 de maio, que não é dia de negro. 13 de maio não há nenhum motivo de comemoração para nós, é um dia de luta, de reivindicações, e no 20 de novembro, né, que é o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares. Então, que ficou a critério dos municípios ser feriado ou não. Ninguém questiona o feriado de 21 de abril de Tiradentes, mas o feriado de Zumbi dos Palmares ficou por conta, né, dos gestores locais. Isso já me dá uma dica como é que a gente tem tratado essa população, que hoje representa mais de 50% da população, se você somar pretos e pardos. Porque pardo, na verdade, é um mestiço, né? E o mestiço, ele vive, às vezes, numa área de conforto, até que ele não precise concorrer a nada. Porque se ele for concorrer com uma pessoa do grupo hegemônico, aí ele vai estar em desvantagem. Aí ele vai ver que a mestiçagem dele não o fez branco. Só fez mais clarinho, mas branco não. Então, esse mestiço que o IBGE insiste em chamar de pardo, né? Igual pardal, que pardal é uma praga, né? Então, pardo deve ser uma praga também. Eles, quando escolhem essas categorias, nem imaginam, né, que o inconsciente, né, está dizendo o que eles pensam de verdade. Porque, oficialmente, a gente tem uma perspectiva, né, enquanto gestora, enquanto gestor, mas na prática a gente escuta, às vezes, o próprio professor, a própria professora, dando apelido para as crianças negras, para as crianças que já despontam uma possibilidade, não é, de diversidade sexual. E aí, essas questões todas, a gente não dá conta em sala de aula. Isso eu tinha que falar em 20 minutos, né, Ju? É isso?
se quiser concluir seu pensamento, pode pegar Tá, mais uns minutinhos aí, não tem problema. tá bem então. Então, veja só, o que que nós precisamos hoje? Um trabalho de base extremamente próximo às comunidades, porque a gente já viu que a escola não está pronta ainda para assimilar essa história, essa cultura dos povos indígenas e da população afro-brasileira. Nós precisamos fortalecer as nossas famílias. As nossas famílias precisam, né, saber que elas podem participar, ainda que seja um pouco fictício, né, mas elas podem participar dos conselhos escolares, darem a sua opinião, exigirem que o projeto pedagógico contemple o que a lei pede, porque a gente não está falando de qualquer lei, nós estamos falando da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É a principal lei brasileira educacional. E está lá, é um artigo dessa legislação, da legislação mais importante, a lei se faz acontecer. E só para terminar mesmo, Ju, veja o que acontece. Na maioria das vezes, passado esse tempo todo, tem professores que ainda não conhecem o artigo 26A da LDB, dessa inserção da história e da cultura afro-brasileira e depois indígena também. Então, se eu desconheço, eu não vou fazer. Agora que as universidades começam a incluir nos seus currículos, principalmente na área de formação de professores, alguma disciplina de 6, né, de 6 meses, que não são 6 meses, né, o semestre não são 6 meses, na verdade, de 4 meses, que são um semestre, e que a gente faz assim, milagre, né, dá nó em pingo d'água para minimamente sensibilizar os futuros professores e professoras da necessidade de nós termos justiça social a partir da igualdade entre os grupos étnico-raciais. Eu vou parar agora, porque eu vou dialogar. Certo. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Tem um monte de elogio aqui para você, obviamente, né? Um monte de gente, inclusive do seu grupo de estudo, Ai, Aldres menina, Lorde. é uma paixão esse grupo. Ele me alimenta e, de alguma maneira, eu acho que eu os alimento também. Kathleen está aqui falando que o racismo faz com que não sejamos reconhecidas enquanto construtora de saberes. Mais alguma coisa ou só? É porque tá subindo aqui, tem um monte de mensagem, eu estou vendo aos poucos aqui. Então Quem vai quiser vendo pode aí que vou eu vou colocar. pegando já essa possibilidade, então, para a gente não perder muito tempo. Olha só, nós ainda somos associados a animal. A gente não tem lábios, a gente tem beiço, a gente não tem quadris, a gente tem ancas. Por quê? Uma das justificativas, né, de escravizar as pessoas negras e indígenas eram porque a gente não tinha alma. E se a gente não tinha alma, a gente não era humana. E se a gente não é humana, a gente não pensa, a gente não produz conhecimento, não desenvolvemos a intelectualidade. Eu estou cansada de estar em sala de aula e tenho certeza que as minhas parceiras também do CAN, né, que é o nosso coletivo de acadêmicas negras, Luísa Bairros, deve passar por isso. Chega alguém na sala, você está na frente da sala falando, a pessoa bate e diz assim: posso falar com a professora? Pode. Onde ela está? Aí eu me calo. Eu fico quietinha, eu falo, aí os alunos mesmo é que se incomodam com a situação, né? Mas é muito difícil as pessoas reconhecerem inteligência nesses corpos que foram corpos banalizados, que foram corpos hostilizados, que foram corpos não corpos. Éramos objetos, éramos animais. Então as pessoas têm a dificuldade de reconhecer. Você quer ver a coisa mais complicada para uma professora ou um professor universitário que está na universidade? Nas primeiras semanas de aula, se ele dá aula para o primeiro semestre, o seu conhecimento vai ser questionado todo instante.
Porque esse lugar, principalmente da universidade, é um lugar de poder que por muito tempo teve associada ao grupo hegemônico que sempre mandou nesse país. Então imagina, essa mulher obesa, de beiço, de cabelo carapinha. Meu estilista Félix, no Estética Afro, diz que meu cabelo não é carapinha, que é ondulado, mas eu faço questão de dizer que é carapinha. Sabe por quê? Tudo que se refere a gente é desvalorizado. Tudo que é do negro. A religião é perseguida, porque todas as manifestações religiosas afro-indígenas têm passado por perseguição mesmo, né? Então, a nossa religião não presta, a nossa estética é feia, nós não pensamos, e todas essas questões que a gente, às vezes, não está sensibilizado ou sensibilizada para enxergar na sociedade. Então, é por isso que essa iniciativa e outras, né, que o NEAB aí da UFPE, como o NEAB da minha própria instituição, o UFRPE, né, quando promove os seminários, quando promove possibilidade, né, das pessoas discutirem essa temática, é muito importante. Porque no Brasil diz que não se discute futebol, religião e tem mais uma coisa, né? Eu não lembro agora. Mas eu colocar no Futebol e religião, acho que é o que mais... futebol, religião e sei lá o quê. Mas veja só, a maioria dos brasileiros, né, tem acesso que tipo, né, de lazer? Vamos pensar nos homens. Que lazer que eles têm? É o futebol, é o bar, porque a sociabilidade do lazer não existe para nós. A maioria de nós vai para o mercado de trabalho muito cedo. E as mulheres, quando elas saem das suas pias e fogões no domingo à tarde, é ir para a igreja, não é? É o único espaço de lazer, de sociabilidade que a maioria das nossas mulheres tem. Negras, não negras, mas algumas em especiais é exclusivamente esses espaços. Mas são esses espaços também que discriminam. Porque, por exemplo, se eu não fosse do meu segmento religioso, se eu tivesse um determinado segmento, estar arrumada, eu teria que mudar a estrutura do meu cabelo. Eu teria que voltar a alisar meu cabelo. Porque é essa a compreensão de alguns segmentos. Esse cabelo aqui está desarrumado. O cabelo que se aproxima do ideal de embranquecimento, que é o cabelo bom. Esse cabelo aqui é ruim, né? E olha que eu sou cabeluda, né? Ruim é o cabelo que vai embora e deixa as pessoas carecas, que eu sempre faço essa piadinha, sabe? Porque o meu cabelo não é ruim, não. Meu cabelo é muito bom, ele tá aqui na minha cabeça. Cabelo ruim é quem não tem. Oxi. Então, assim, essas coisas todas permeando o nosso cotidiano, a gente vendo a televisão, que também é um meio hoje de formação de opinião extremamente significativa, né? Tão significativa que a gente foi capaz de... A gente não, né? Eles foram capazes de dar o golpe na Dilma, né? Deixar aquele boneco no lugar e depois escolher uma criatura que eu não tenho um adjetivo que eu possa falar publicamente, né? Então, olha só esse lugar da educação e da comunicação, como que é importante. Então, eu queria dizer para vocês que aqueles professores que já estão trabalhando numa perspectiva afrocentrada, numa perspectiva, não é, de trazer esse conteúdo, e aí eu faço a reflexão. Não é? Tem aqui em Recife, por exemplo, Joaninha, poeta, que faz um trabalho maravilhoso desenvolvendo essa temática racial na educação básica. Tem Suzana Queiroz, que agora está com um canal no YouTube contando histórias africanas. Então a gente precisa conhecer essa produção para a gente se fortalecer. É o que a Chimamanda diz, né? Nós vivemos um país, não é, de uma história única. Mas nós somos tão diversos e diversas. Como é que a gente pode viver uma história única? Só de povos indígenas, a gente já teve mais de 5.000 nesse país.
Hoje, o que aconteceu com os povos indígenas? Foram dizimados, temos 200 e poucos em situação de risco, de vulnerabilidade total, porque essa ânsia capitalista, não é, visa o mercado, não visa as pessoas. Não é à toa que nós voltamos, né, relaxamos o isolamento para que o comércio voltasse, para que as economias voltassem. Não importa que hoje nós temos índice de 1.000 óbitos por dia, mas o mercado é que dita as regras. Enquanto o mercado dita as regras, muito provavelmente negros e negras continuarão sendo cidadãs e cidadãos de segunda categoria, porque a gente tem que ter uma massa que venda a sua força de trabalho por um preço módico, para que o lucro sobre nós seja astronômico. Então, vai demorar muito se a gente só ficar na escola. São as escolas, são as famílias, somos todos nós. Em especial, o grupo dominante, que está no lugar onde está de privilégio hoje, né, fruto de uma herança colonial que acumulou bens e recursos a partir do processo da escravidão. Então, Juliana, ser antirracista antes de dizer assim que a professora Denise é maravilhosa, e eu sou mesmo, modéstia à parte, porque afinal de contas eu estou com a minha autoestima elevadíssima, acabei de fazer 55 anos e estou com essa carinha de 55 mesmo, podia ser pior, podia estar parecendo 60, né? Mas não, eu estou ótima, maravilhosa, me amo. Agora, esse estágio aqui levaram muitos anos, muita terapia. E eu sou muito agradecida às terapeutas que passaram pela minha vida, principalmente aquelas que tiveram abertura de aprender sobre o racismo. Porque o dano mental, né, a saúde mental das pessoas negras sofre diariamente, cotidianamente. Eu entro num lugar e eu digo assim, eu quero ver aquilo. A pessoa me fala o preço. Ela está me falando o preço. Por quê? Porque ela acha que eu não vou ter que pagar, ela me fala o preço e eu já vou embora? Por quê? Será que fazem isso com você? Será que fazem isso com a filha da coisa? Mas por que fazem comigo e com outras mulheres negras? E aí, ou se não, você... Qual profissão? Professora. Você dá aula no estado ou no município? Nenhum dos dois. Você dá particular? Na escolinha, na creche? Não tem nenhum problema. Admiro demais da conta o trabalho, inclusive das ADIs. Eu não daria conta de ficar uma semana, então por isso que eu admiro, né? A paciência, a dedicação que elas têm. Mas a tendência é sempre colocar as pessoas negras num lugar que a sociedade vê como desprestígio. Infelizmente, os ADIs, as ADIs estão no lugar de desprestígio. Na verdade, eu penso que eles deveriam ter altos salários, porque eles estão atuando na primeira fase da infância, onde você está moldando, né, uma pessoa, onde aquilo vai ficar registrado para o resto da vida dela. Pronto. Aproveitando o gancho aí da sua fala sobre autoestima, já está bombando aqui de um monte de pergunta. Aí eu fiz um bloquinho aqui de 4 perguntas que elas se entrelaçam de uma certa forma. Tá, se você puder falar os nomes das pessoas, eu agradeço, viu? Que eu não gosto de falar sem saber quem é. A professora Cessa está perguntando como convencer os professores evangélicos a trabalharem a Lei 10.639. Aí, nessa mesma perspectiva, Janaína também pergunta como pensar uma... Não, Vânia também pergunta... Não, Ketuli pergunta como podemos desconstruir o racismo religioso? E Vânia pergunta quais articulações você considera estratégicas para que a própria escola seja atencionada? E Janaína pergunta como pensar na educação que desconstrua esse auto-ódio e como levar a questão da autoestima para a escola. Ok. Ótimo, companheiras. Obrigada. E acho que aqui daria para fazer uma tese, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro, eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar em parceria com as professoras evangélicas,
Porque há um projeto de nação, né, que passa pelos segmentos cristãos de predomínio. Então, se eu quero poder, se eu quero predomínio, eu não vou flexibilizar com outro segmento. Ao contrário, eu vou rivalizar com ele. Não é à toa que os nossos maiores perseguidores são, não é, as pessoas seguidoras de alguns segmentos cristãos. Não todos, né? Eu sou amiga pessoal de uma reverenda da anglicana, né? Reverenda Lília, que é maravilhosa. Mas eu também, não é, do lado do terreiro, eu já tive uma pessoa de segmento cristão que chamou a polícia para nós. E a própria polícia, e olha que a polícia brasileira é bem despreparada, quando chegou e disse, olha, desculpe a gente estar incomodando vocês, mas a gente já entendeu que isso aqui é um racismo religioso, porque o barulho que vocês estão fazendo não escuta nem daqui. Então, assim, essas pessoas, elas não nos escutam. Não adianta. Eu não vou perder meu tempo com isso. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma rede de professores antirracistas, independente, não é, do seu pertencimento étnico-racial, que mobilize as escolas e que essas pessoas vão ficando acuadas. Porque hoje se reza o Pai Nosso nas escolas, porque como fala? A oração universal. Eu nunca vi um budista rezando o Pai Nosso. Como pode ser universal? Não é? E os ateus, então, eu não sei o que é pior, se é ser macumbeiro ou ser ateu, por exemplo, nas escolas, porque estamos quase ali, porque todo mundo da gente fez pacto com o diabo. Como na minha religião não existe diabo, eu queria saber quem é esse cidadão que é tão clamado em alguns lugares, alguns segmentos, e dizem que é nosso. Eu nunca conheci. E nem quero, porque pelo que eles falam, deve ser um bicho muito feio. Então, assim, eu não me preocupo em fazer ou convencer, ou seja lá o que for, parcerias com esses grupos. Eu acho que tem muitos cristãos abertos que para o diálogo, mas aqueles que são mais... Os tradicionais não têm essa postura. Os neopentecostais, eles têm essa lógica, né, da competitividade do espaço do céu. Então, a gente disputa cabeças. Mas eu penso que a gente precisa unir os bons e deixar aqueles que não são bons para nós de lado, porque senão a gente já gasta energia para convencer uma pessoa dessa e não dá conta, né? Aí, a Kathleen, que me fugiu a pergunta da Kathleen. Desculpe, Kathleen, depois se você puder. Pode falar. Como desconstruir o racismo religioso. Então, olha só, gente. Eu penso que essa rede de professoras e professores com atitude pedagógica antirracista precisa dialogar com a sociedade civil. Precisa trazer os espaços, né, negros para a sala de aula. Como a gente enegreceu o feminismo, a gente ainda precisa enegrecer as nossas salas de aula. Nós temos, por exemplo, reserva de vagas nas universidades brasileiras que vira e mexe, dá algum probleminha que as pessoas não se conformam com isso, né? Mas, olha, a gente tem reserva de vagas, mas os currículos continuam os mesmos. Os autores continuam os mesmos. E eu não estou aqui dizendo de abrir mão dos clássicos das nossas áreas, mas nós precisamos incluir autoras e autores negros. E tem em todas as áreas. Tem na química? Tem na química. Tem na biologia? Tem na biologia. Tem na pedagogia? Tem. O problema é que a gente não quer ter trabalho. A gente, se puder ser o que o livro didático traz, e mesmo que seja, inclusive, algumas ignorâncias, alguma incompetência, mas está pronto. E eu não vou condenar o professor, porque existe aí uma complexidade em torno desse profissional que é difícil, porque às vezes ele não tem formação e ele é cobrado, às vezes a burocracia é mais importante que o pedagógico, mas é uma questão política e é uma questão de humanidade. Eu sempre faço opção pelas pessoas, porque na minha religião eu aprendi que o único projeto que Deus tem para nós é a nossa felicidade. A gente veio para cá para alcançar nossa felicidade. Então, qualquer situação que vá contra o projeto de Deus, vai contra mim. E aí eu preciso me posicionar.
Então, se o amor de dois homens me incomoda, tudo bem, eu não vou namorar com nenhum dos dois. Então, por que que me incomoda? Então, eu tenho que olhar primeiro para mim antes de apontar o olho apontar o dedo para os outros, né? E eu tô fazendo assim tudo muito por cima, sem aprofundar, me desculpe, me dá uma dor no coração. Kathleen, Vânia, quase que a resposta coincide, né? Nós precisamos ter parcerias civis. Por quê? A gente precisa mostrar as nossas lideranças negras, nós precisamos desmistificar a nossa cultura, que é uma cultura pobre, que é popular. Não é verdade isso. Cultura é cultura e nós somos grandes produtores de cultura. E se produzimos cultura, nós somos intelectuais. A gente precisa dar visibilidade para isso. Eu estou num seminário escrito, que agora tudo é seminário, né? Tudo é Beijing 25, é educação à distância, tudo é virtual. A maioria dos profissionais que são convidados são sempre profissionais do grupo hegemônico. Será que não tem um especialista indígena que fala daquilo? Será que não tem um especialista cigana? Enfim, né? Esses grupos que historicamente foram excluídos precisam ter espaço. Eles, muitas das vezes, eles estão tão enfraquecidos que eles não dão conta, não é, de construir esse espaço. Aí nós que temos prática pedagógica antirracista, de fato, aí nós vamos colaborar com eles. Nós vamos convidá-los, nós vamos fazer um trabalho semestral que vá buscar a história das pessoas negras do bairro, vai conhecer os pontos turísticos, né, ligados à cultura negra. Enfim, a gente vai ter que ter criatividade. E, Janaína, a gente só desconstrói as coisas quando nós estamos preparados para isso. Enquanto as pessoas não estiverem preparadas para desconstruir o racismo, não vai acontecer. Por isso que a gente que é ativista tem que ser chato. Sabe aquela historinha de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. A gente tem que trazer à tona. A gente vira, né? Qualquer coisa que chega na escola que está escrito preto, manda pra gente. Eles nem leem direito. Eu lembro uma época, quando eu era assessora na SECAD, na época ainda SECAD, né? O telemarketing do MEC recebia as perguntas, algumas coisas. Uma vez chegou uma pergunta sobre o que era o buraco negro. Foi parar na coordenação de diversidade étnico-racial. Eles nem leram, mas viu que estava negro lá, coisa de preto, vai para lá, entendeu? Então, muito de nós, às vezes, que tem essa atitude na sociedade, a gente fica taxado. Fica taxada a professora dos pretos, a professora dos gays, a professora dos gordos, sabe assim? Os professores também. Mas se a gente fazendo isso, a gente não consegue dar grandes avanços, imagina se a gente deixar de fazer. O que vai acontecer? Né? Então, acho que muito rapidamente eu consegui responder aí as 4, né? Aí, aproveitando dentro dessa perspectiva que você falou aí de representação e tal, Dani Tavares, né, que é, inclusive, minha colega de turma, ela pergunta como fortalecer esses núcleos dentro das universidades e de modo que se amplie essas discussões das mulheres na ciência, especialmente as mulheres negras. Uhum. Olha só, se nós estamos na academia, a moeda de troca da academia é produção intelectual. Produção intelectual hoje traduz por artigos, revistas. Então a gente tem que fazer essa produção por aí. Ir para os congressos, ser criticado mesmo, mostrar a cara, não ter medo, porque demora muito para uma pesquisadora negra, um pesquisador negro se fortalecer na sua capacidade, porque toda hora ele está sendo questionado, ele foi sociabilizado para acreditar que ele jamais seria um intelectual. Então, até a gente quebrar essas barreiras leva um tempo, mas é isso que a gente tem que fazer. Cada vez mostrar mais a nossa cara preta linda,
né, fazer trabalhos. Eu não acho que negros só tenha que pesquisar sobre negros, não. Né? Eu já disse que, inclusive, agora está um pouco tarde para eu mudar, mas se eu pudesse mudar, eu seria especialista hoje em educação à distância, por exemplo. Não é porque eu sou uma mulher negra que eu tenho que ir trabalhar com a educação das relações étnico-raciais. Esse é um pensamento muito raso. Eu tenho que produzir conhecimento, seja lá na área que for. Difundir o pensamento, tá nos lugares de referendo. Isso para quem está na academia. Quem está no espaço cultural tem que ser melhor no que faz. Por exemplo, eu tenho um filho de santo que ele é artista, ele faz Luzir Negro, que é quando tiver novamente cartaz, vocês merecem assistir. É um monólogo que ele, a partir da sua trajetória, conta, não é? E nos faz perceber o que é a vida de um homem negro gay no Recife, na cidade de Recife. Então, existe também outras estratégias. Hoje a gente tem muitos filmes, a gente tem teatros aí com drama, com peças que abordam, e vamos valorizar isso, vamos fazer a política de fortalecimento dos que estão enfraquecidos. Nesse momento da pandemia, eu não vou comprar num supermercado grande, porque ele vai lucrar de qualquer maneira. Eu vou comprar na quitandinha mesmo da esquina, porque a quitandinha da Dona Maria, se eu não comprar lá, daqui a pouco ela vai fechar, porque ela não vai aguentar. E as Donas Marias que têm quitandinhas quase sempre são mulheres negras. Então, às vezes eu ando até um pouco mais, mas eu vou valorizar a quem precisa, porque a igualdade é isso, é tratar com desigualdade os desiguais. Essa história que, né, direitos iguais, todo mundo. Não, tem gente que precisa de um plus, porque eles estão em situação diferenciada. Ok? Eu tenho que beber muita água, então agora eu tenho um canil, como chama isso? Um canil de cachorro. Muita água mesmo, viu? Só para fechar, porque o tempo da gente, infelizmente, já está acabando. Tem uma pergunta interessante aqui de Raquel. Ela pergunta qual a sua visão sobre os negros que não compreendem a luta racial e as cotas. Caiu aí? Eita, eu acho que travou aqui. Eita, acho que caiu a internet da professora. Poxa vida! Travou tudo? Travou Denise só, não é isso? Poxa, o tempo vai acabar. Raquel, infelizmente, você vai ficar sem a resposta da professora, mas eu acho que ela conseguiu. O tempo é curto, né? Infelizmente, a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, mas eu acho que ela conseguiu, pelo menos, abarcar a maioria das questões, né? Principalmente fazendo essa associação de racismo e religião. E vocês me lembraram aí, que até eu me esqueci, é política, religião e futebol, não é isso? Até eu me esqueci. É a emoção, minha gente, de estar aqui nesse espaço junto com essa professora que eu amo tanto. Infelizmente, o nosso tempo já vai acabar, mas vamos pedir aí para o Laberé, para a professora Cessa, para chamar ela de novo, para fazer aqui mais uma live de pelo menos 3 horas, porque é um absurdo uma professora desse gabarito falar 1 hora só, né? Eu agradeço a vocês que ficaram aqui por esse tempo, agradeço as perguntas também, questionamentos que vocês fizeram à professora, muito bom mesmo. Me desculpem, são muitas perguntas, o tempo é muito curto e não deu tempo de falar todas as perguntas, mas é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, professora Cessa, ao pessoal do Laberé. Foi um momento maravilhoso. Um beijo para vocês e até a próxima. Vou deixar salvo aqui no IGTV. Beijo!